Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos que nos acompanham. Bem-vindo a mais uma live para a gente estar falando e ouvindo da palavra do Senhor Jesus. Muito obrigada por você que nos acompanha aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, esteja onde estiver. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te livre do mal e te guarde. Vamos orar para começar o nosso culto ao Senhor. Pai, nós te bendizemos e te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quão grandes maravilhas o Senhor tem feito em nós, em nossa casa, em nossos familiares. A tua bênção tem sido estabelecida sobre nós, Pai. E nós queremos te agradecer e te louvar por isso, Senhor. Porque nós sabemos que até aqui o Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo o mal, Pai. Como a tua palavra diz, Senhor, meu Deus, que nós seremos guardados debaixo das asas do Altíssimo. Nós temos sido guardados, Pai. Por isso nós queremos te agradecer. Te pedimos, Senhor, meu Deus, por aquelas pessoas que estão nos hospitais, que estão enfermas em casa. Pai, põe a tua mão, Senhor Jesus. Venha restaurando a saúde. Vai, Senhor, meu Deus, com providência sobre a vida dos missionários Joanice e Selomite, Pai. Guarda, Senhor, meu Deus, a vida dos nossos irmãos aqui, a irmã Miriam, o irmão Manuel, Pai, em nome de Jesus, o Marcos, a Elbiana, o pastor Claudinei, a diaconisa Jandira. Senhor, meu Deus, põe a tua mão. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor seja sobre a vida de todos. Pai, nós abençoamos a todas as ruas daqui deste município da Baía de São Miguel. Nós sabemos que o Senhor tudo pode operar neste lugar, tudo pode transformar todo o quadro, Senhor, meu Deus, que vem sendo avesso à tua palavra, que seja estabelecida em cada canto, em cada lugar, que praias, rios, onde estiver um lugar, onde tiver habitantes, que o Senhor ali esteja, Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha fazer deste lugar um lugar só de adoração ao Senhor. Nós cremos, Senhor, numa barra diferente, Senhor, meu Deus, que não será mais chamada de Barra de São Miguel, mas Barra do Senhor Jesus. Porque aqui nós sabemos que o Senhor tem sido entronizado e nós invocamos a tua presença neste lugar. Nós invocamos o Senhor neste lugar, Pai. Venha sobre nós, venha sobre este lugar, venha sobre as pessoas, sobre todos os munícipes, Pai, e todos aqueles que não nasceram aqui, venha sobre eles também. Espírito Santo, adentra cada casa, vai convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, nós queremos também abençoar não somente a Barra, mas abençoamos também Arapiraca, Senhor, meu Deus, que tem sido outro lugar onde o Senhor tem estendido o seu evangelho muito ali. Que o Senhor venha fazer a sua vontade ali naquele lugar, Pai, sobre a vida dos teus servos que ali estão. Assim também como o pessoal de Lagoa Azeda, estenda as suas mãos. Nós os abençoamos, Pai, e nós pedimos que o teu amor os guarde e os livre de todo mal. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor pode cuidar de nós de todas as formas, e a melhor, que é aguardada no teu amor. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer nesta noite, crendo que o Senhor fará o impossível por nós, porque nós sabemos que o teu amor, ele não tem limite, e o teu poder, muito mais ainda. Em nome de Jesus, amém. Chamo a existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. E o meu clamor insistente no altar, move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo
posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei que o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Porque tens o poder de curar quando eu ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Tens o poder de curar quando eu ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Sabe por quê? O impossível, ele não existe para você. Não é porque em você tem poder, não. Porque o ser humano nada pode fazer. Mas é porque nós temos um Deus que habita em nós. E esse Deus, sim, tem todo o poder nos céus e na terra. A Ele é a força. A Ele é a honra. A Ele é a glória. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Onde nós não podemos tocar,
Deus toca, aquilo que é impossível para nós é possível e bem possível para Deus. É tão somente a gente crer, tão somente a gente crer no Senhor, como aquela mulher do fluxo de sangue, que se tão somente eu tocar a orla das suas vestes. O crer veio antes do tocar, porque ela cria que dele vinha poder. Você não precisa de algo palpável, porque a fé, ela não precisa de algo palpável. Ela precisa do invisível, do crer que Deus tem o poder e de que Ele vai fazer na sua vida. E de que você vai ser curada, de que você vai receber de Deus aquilo que Ele já tem reservado para você. Isso sim é a fé. É esse impossível que nós cantamos. É esse impossível que nós falamos aqui. O impossível não existe, não é porque nós não. É porque Deus tem esse poder de fazer as coisas impossíveis possíveis. É porque Deus pode todas as coisas. E Ele agora habita em nós, que somos seu templo, somos a sua morada. Então cante, levante na sua casa e cante. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim, porque Ele é. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor a todos que nos acompanham hoje nesse culto que nós fazemos para o Senhor. Que você e eu possamos estar conectados nele, possamos estar conectados àquele que é a nossa vida, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tudo só tem valor na nossa vida por causa dele. E é por isso, por ele, que nós estamos aqui nesse momento. Estamos conectados, como nós costumamos falar, uns com os outros. Ao participarmos ao vivo desse culto, ao participarmos juntos desse momento, nós temos o cumprimento da palavra em nós. A palavra que nos diz que quando estamos reunidos, dois ou mais, em nome dele, em nome do Senhor Jesus, ele se faz presente. Então nessa noite, atraia a presença do Senhor para a sua vida. Nessa noite atraia a presença do Senhor para toda e qualquer causa. Nós temos pessoas que já no grupo da igreja temos pedidos de oração. Tem a respeito de uma família lá de Arapiraca que a Silvinha postou. Nós vamos estar orando por eles, mas que todos nós possamos nos mobilizar para estarmos orando, principalmente nesses dias. Nós sabemos que os tempos, eles são desafiadores, mas sabemos que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Ele é e sempre será. Quero saudar todos os irmãos que estão aqui, André que está conosco, irmã Joanice, irmão Selomito, missionários do Senhor que estão lá em Mato Grosso, passaram aí pela adversidade dessa doença, mas graças a Deus já passaram, né? O médico já diagnosticou que eles estão curados em nome de Jesus. Nós estivemos orando, a igreja esteve orando, e o Senhor é aquele que faz, é aquele que promove. Ele promove a cura. Então, pastor Claudinei está aqui conosco, né?
diaconisa Jandira, são vários irmãos que estão aqui conectados conosco nessa hora. E por favor, nós estamos nos adequando ainda, estamos fazendo melhorias para que possamos estar transmitindo o culto, não só ao vivo, num formato de live, mas estarmos transmitindo esse culto de forma a todos nós, a igreja do Senhor, estarmos reunidos, tanto nas casas, como também agora, já aqui nesse lugar, já também nos locais de reunião. Já existe a previsão de abertura das igrejas aqui em Barra de São Miguel, onde nós estamos, região metropolitana de Maceió. Já estará sendo aberto a partir do dia 20. Então, de hoje a 8, nós já teremos o culto aqui, já teremos o culto no nosso local, que Deus ele separou para adorarmos a Ele, e faremos isso a partir da próxima quarta, de hoje a 8, até domingo. Domingo nós ainda estaremos transmitindo apenas, mas a partir da quarta-feira da próxima semana nós estaremos juntos cultuando ao Senhor. Apenas 30% da capacidade da igreja, a princípio, é o que foi determinado. A partir de segunda-feira está liberado 30% da capacidade da igreja. Então, os irmãos que desejarem participar, nós estaremos de portas abertas, e estamos também adequando a questão de equipamentos, para que possamos estar transmitindo ao mesmo tempo que estaremos cultuando aqui. Estaremos transmitindo para os irmãos que não puderem vir, que tiverem ainda algum risco à sua saúde, então vão poder também participar do culto nas suas casas. Então, é um momento de novidade, é um momento onde nós temos desafios. Sim, nós temos, mas assim como nós cantamos agora há pouco, nós cremos no Deus que para Ele não existe impossível. Glória a Deus. Quero agradecer pela presença de todos, pela presença. Dave está aqui, ó. Glória a Deus. Eu acho que é assim, Dave Darlan. Amém. Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe você, abençoe a sua casa. Estamos aqui, o Davi, a Tainá, vários irmãos que estão conectados conosco, e que Deus abençoe. Irmã Miriam também está conectada sempre conosco. Por favor, os irmãos que estão pelo YouTube, pelo Instagram, informa pra gente se está tudo ok, se o vídeo, o áudio está chegando. Se alguém tiver aqui, dos irmãos que estão aqui presentes, e puder conferir tanto o YouTube como o Instagram. Eu estou vendo aqui, ó, Davi Albuquerque está colocando a paz a todos. O Guinho está aqui conosco. Deus abençoe você, Guinho. Que Deus abençoe você, é bênção na nossa vida. Glória a Deus. Diaconisa Jandira está aqui. A paz a todos. Tiago está aqui conosco. Que Deus abençoe você também, Tiago. Estamos vendo aqui, ó, estão informando que o YouTube está fora do ar. Então a gente vai estar regularizando essa questão do YouTube. Enquanto a gente vai estar regularizando a questão do YouTube, eu quero convidar a pastora Valda para vir aqui na frente falar a respeito dos desafios que a gente tem enfrentado como igreja e daquilo que Deus tem aberto na vida dos irmãos, os testemunhos de cura, testemunhos de restauração, e daqui a pouco a gente vai estar voltando com a palavra. Quero chamar a pastora Valda. Enquanto isso, a gente vai estar vendo a questão do YouTube para estar transmitindo. O Instagram, pelo que eu vi, está funcionando, mas o YouTube ainda não. Pastora Valda, por favor. Glória a Deus. Amém. Esses dias nós temos visto Deus operar milagre na vida dos nossos irmãos. Nós somos gratos pela vida dos missionários Selomite e Joanice, que Deus guardou, né? Eles fizeram a viagem de volta para o Mato Grosso, saíram daqui da Barra, foram para lá, estavam muito preocupados com a família, mas eles estavam assim tão preocupados com a história do Covid e tudo, e aconteceu que no meio do caminho eles acabaram contraindo o vírus. Mas Deus foi muito bom. Eles não tiveram sintomas assim que foi mais drásticos, como a falta de ar, que muita gente reclama.
Selomita estava até mais saudável, aparentemente mais saudável que Joanice, mas assim, Deus guardou e eles estão bem, graças a Deus, e nós louvamos pela vida deles, porque nós sabemos que é Deus quem guarda eles. Nós estávamos orando desde aqui, desde a saída deles, até quando eles foram para o Ceará, do Ceará foram lá para Mato Grosso, e nós estávamos orando, pedindo a Deus que colocasse a sua mão sobre a vida deles, guardasse e livrasse de todo mal. Assim também como a Tamires em Pernambuco, nós oramos por ela, pedimos a Deus que guardasse a vida dela, guardasse, né? Porque ela também ficou muito enferma logo no início, que a gente até hoje não sabe se foi Covid ou não, mas ela ficou muito enferma, e nós oramos e pedimos a Deus. Mas todos esses que eu estou dizendo a vocês, passaram por essa peleja, mas venceram. Assim como Davi e a Tainá. Nós tivemos um momento na vida da gente que foi bem crítico mesmo, que foi quando o Davi, a Tainá e a Belinha, que foi a primeira quem pegou, né? E a gente achou muito parecido com os sintomas da Covid. E nós vimos a Belinha, ela com muita falta de ar, e aí o Davi levou ela para o hospital, disseram que era uma pneumonia viral e tal, trataram, mas aí quando Belinha estava ficando melhor, quem pega foi Tainá. E a Tainá, eu vi uma coisa nela que me assustou muito, porque os sintomas da Covid estavam muito fortes nela, e até hoje me bate uma certa dúvida se era Covid ou não era, porque ela não fez o exame assim que é confiável. Ela fez aquele teste rápido, e o teste rápido ele só dá 75% de chance, aliás, é 75% de chance de dar errado. Então esse 75% de chance ficou muito alto e visível para a gente, e a gente não confiou no exame, porque Tainá ficou num estado que ela puxava muito o ar para poder respirar. Eu fiquei com muita pena dela. Eu vi o estado que estava muito sério, nem Belinha estava daquele jeito. E logo depois da Tainá, quem contraiu foi Davi. Se foi Covid ou se foi essa bactéria, esse vírus, essa pneumonia viral, só Deus sabe, né? O Davi fez o exame do Covid, deu negativo, mas os sintomas eram muito parecidos e os três saíram pegando de um para o outro. Mas a gente viu até quando foi às vésperas do aniversário do meu filho, Davi, e a gente foi lá, quando a gente foi entregar o bolo a ele, porque a gente não podia nem ter contato, porque eu sou da área de risco, Estives também. Então, quando a gente chegava lá, a gente foi entregar o bolo a ele, entregamos da porta. Foi aquela tristeza, um sentimento de tristeza, porque a gente não podia estar juntos, né? E a gente sabe que esse vírus tem feito muito isso com as pessoas, tem separado as pessoas, tem deixado as famílias não poder enterrar os seus. Mas a gente sabe que Deus tem sido nosso consolo e a nossa vitória no meio disso tudo. Nós acabamos de vencer uma etapa desse vírus. Agora vamos caminhar, continuar, mas com o Senhor. E o Senhor é que nos dá a vitória. Assim como ele foi na vida da Joanice, na vida do Selomita, na vida do Davi, da Tainá, da Belinha, assim como também o Senhor tem sido na vida de tantos outros irmãos, da Tamires lá em Pernambuco. Nós sabemos que Deus, ele é poderoso para nos fazer romper além muito mais daquilo que nós pedimos e nós pensamos. Deus fará por nós, né? Nós sabemos que essas coisas têm acontecido e que nós não somos ilesos a isso, né? Ninguém aqui é Superman, nem a Supergirl, mas todos nós somos humanos e somos sujeitos às mesmas coisas. A Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos. Deus faz a chuva cair para todos nós igualmente. Então, mas o que nos difere é
que nós rompemos com o Senhor. Nós temos vencido com o Senhor. Todos estes que eu falei aqui venceram com o Senhor. E nós venceremos com o Senhor. E se chegar o dia do Senhor nos levar, chegou o dia da gente estar junto dele, que ainda é mais glorioso ainda, né? Sei que muita gente não quer antecipar esse dia, mas se chegar, não se perturbe não. A gente estar com o Senhor é a melhor coisa da face da terra. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Deus, Ele é fiel para cumprir a vontade dEle nas nossas vidas. A gente passa por momentos de luta, sim, claro. Passamos por momentos de desafios, momentos do inesperado, momentos em que a gente pensa que está tudo terminado, que tudo acabou, mas saiba que Deus, Ele é maior do que os nossos momentos. Por isso que o salmista diz, e a gente sempre repete, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele não diz assim, eu nunca andarei, mas ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo. E nós que confiamos no Senhor, o que nos difere é isso. Nós não temos medo das adversidades, não temos medo dos desafios, porque sabemos que em tudo e em todas as circunstâncias, Deus, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Às vezes a gente pensa que Salvador é só a questão da gente ir morar com Deus, ir para o céu, mas saiba que antes de a gente ir para o céu Ele vem até nós. O Espírito Santo, Ele vem até nós. E a paz que excede todo entendimento, ela quer vir até a sua casa, vir até a sua vida, vir hoje, agora, aonde você está, no meio do desafio, no meio das lutas. Mas saiba que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, e Ele é fiel para com você também. Ele é fiel para cumprir a palavra dEle na sua vida. Abraão, ele creu nessa promessa. Nós vamos falar um pouco a respeito de alguém da família de Abraão, mas antes eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas 17, versículo 20. Glória a Deus que a gente normalizou a questão do YouTube, por isso a gente vai se estender um pouquinho para compensar, né, os irmãos que se conectam só pelo YouTube. E você pode colocar aí no grupo da igreja que está tudo ok. Está aqui o pastor Claudinei, está aqui o Davi. Manda, por favor, os irmãos que estiverem aí, para a irmã Miri, avisar ela que está ok o YouTube, para que ela possa se conectar, que ela se conecta pelo YouTube também. Tem várias pessoas aqui. Deixa eu ver. Rosiane Silva. Deus abençoe você, Rosiane. É a Rosa. Rosa, Deus abençoe você, Rosa. A Rosa, mãe da Tainá, viu? Sogra do Davi, que Deus te abençoe. Você é bênção nas nossas vidas. E todos os irmãos de Arapiraca, a gente está sempre dizendo que estamos com saudade e em breve iremos, e agora está mais perto, viu? Já estão começando a liberar por aqui. Vou olhar depois se Arapiraca já está liberando também, mas por aqui as coisas já estão se normalizando. Nós sabemos que os momentos difíceis vêm, mas eles vão embora. E nós teremos a oportunidade de voltar a ter comunhão uns com os outros presencialmente. E isso, a gente que ficou esse períodozinho, né, distante, o quanto que a gente sentiu, o quanto que isso fez com que a gente pudesse valorizar momentos em família. A gente estava vendo a pastora Valda falando do aniversário do Davi, também teve o aniversário da Débora, que nem pudemos ir em Arapiraca, nem ela teve como vir até aqui. E muitos aniversários passamos, teve o da pastora Valda mesmo, o meu, e de muitos outros irmãos, o pastor Claudinei e outros irmãos que a gente não teve por conta dessa situação, mas que nós cremos que Deus, Ele está levando o mal embora e nós poderemos celebrar ao Senhor. Mas vamos ler a palavra do Senhor, e eu quero convidar você mais uma vez a abrir em Lucas 17, Evangelho, Lucas 17, versículo 20. Nós vamos falar algo
que é uma resposta do Senhor Jesus. O pessoal do louvor vai preparando aí, quando a gente terminar, para compensar, a gente vai cantar 2 louvores, viu? Que o primeiro no YouTube não valeu, não apareceu. Então, no final a gente vai cantar 2 louvores. A gente, eu digo, porque eu vou cantar lá no meu cantinho e o grupo de louvor aqui, glorificando ao Senhor. Então, Lucas 17:20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe. Quem respondeu? Jesus. E disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, isso ele falou para todos, ele foi interrogado, de acordo com o que a gente leu aqui, pelos fariseus. E é preciso a gente compreender o contexto em que se dá essa palavra, porque os fariseus, eles eram os mestres, eles eram os pastores, eram aqueles que ficavam nas sinagogas e eram responsáveis pelo que nós podemos comparar com a igreja naqueles tempos, nos tempos de Jesus. Esses eram os fariseus, os religiosos. Então, eles perguntaram a Jesus quando viria o reino de Deus. Presta atenção que nessa pergunta a gente já pode entender uma coisa. A ideia que eles tinham absorvido da Bíblia, porque eles tinham o Antigo Testamento completo. A ideia que eles entendiam dos profetas não é que a gente iria, mas que o reino de Deus, ele viria até nós. O reino de Deus, ele viria até a terra. Eu estou falando isso porque hoje, em dia, nos últimos séculos, a gente vê muito a pregação da gente subir, como que a gente fosse subir e daí ficar lá morando com Jesus para sempre no céu. Mas essa é a Bíblia que diz assim, que Deus, ele fez os céus como os céus do Senhor. E a terra, ele deu ela aos filhos dos homens. A terra é nossa. A terra, lá no Éden, houve a perda da autoridade do homem sobre a terra. Mas essa autoridade, ela foi restituída? Sim ou não? O que é que vocês acham? Os irmãos podem comentar, viu? Você que está aí conectado conosco, Carlos André está dizendo a conexão está perfeita, graças a Deus. Tiago também. Vim para cá para poder assistir pela TV. É isso mesmo, Tiago. Agora a gente no YouTube vai poder assistir pela TV. O Carlos André, missionário André, que está lá em Arapiraca, diz: Arapiraca ainda está na faixa vermelha, mas creio que breve tudo isso irá passar. Iremos retomar os cultos aqui também. Cícero está aqui, Deus abençoe, Cícero. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz a todos. E os irmãos vão perceber que nós estamos mudando a questão assim das configurações aqui do nosso sistema, adquirindo materiais para que os cultos sejam transmitidos sempre. A nossa dificuldade é que ainda não tivemos como fazer pelo Instagram, porque o Instagram ele é transmitido através de um celular. Nós já temos uma câmera, e essa câmera é quem está fazendo essa transmissão para o YouTube. Por isso que os irmãos podem notar que o YouTube está ficando melhor, né? Você vai poder assistir melhor na sua TV, porque o YouTube ele permite isso, a gente transmitir através de uma câmera, não de um celular, e você poder ter uma qualidade melhor de transmissão. Então, brevemente, se por acaso a gente não conseguir fazer com que o Instagram seja transmitido também pela câmera, a gente vai ficar transmitindo pelo YouTube. Vamos ver se daqui para domingo a gente consegue colocar tudo na câmera. Se não, nós estaremos sempre transmitindo pelo YouTube. Eu já estou avisando para que os irmãos não sejam pegos de surpresa. YouTube vai ficar melhor, né? A gente está melhorando cada dia mais para que os irmãos possam acompanhar conosco. Fazendo uma observaçãozinha, mas voltando ao que nós estávamos falando, a ideia sempre foi de todos aqueles estudiosos, porque esse povo aqui que está falando com Jesus, eles eram profundos estudiosos da Bíblia. E a ideia deles era que o reino de Deus viria até a terra. E para surpresa nossa,
Jesus, ele não desfaz essa ideia de que o reino de Deus viria. O que Jesus ele faz é responder a essa pergunta dizendo assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Veja, Jesus falou que o reino de Deus, a gente que vai ou ele que vem? No versículo que nós lemos, o versículo 20, nós estamos em Lucas 17, Jesus diz assim, eu vou repetir: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Versículo 21, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está entre vós. Ele não estará, ele está. Jesus ele está trazendo aqui uma revelação para aqueles que lhe perguntaram. Ele está dizendo: olha, vocês estão esperando algo que vai acontecer com visível aparência, mas eu estou dizendo que o reino de Deus já está aqui, que o reino de Deus é agora, que o reino de Deus não é algo para você esperar daqui a 100, 200, 300 anos. E olha que Jesus estava falando lá no início, há mais de 2000 anos atrás. Nós estamos aqui no culto de doutrina. A nossa doutrina é a palavra do Senhor. Não adianta a gente pensar diferente do que a palavra diz. A palavra é aquela que se revela a nós. E Jesus está dizendo que o reino de Deus, que é um tema central da Bíblia. O que é reino? Reino é diferente de uma democracia. Numa democracia as pessoas votam, as pessoas se manifestam a sua vontade e as coisas acontecem de acordo com a sua vontade. A gente vive no Brasil numa democracia que fica às vezes meio abalada, mas não deixa de ser democracia. Mas o reino é algo diferente. Se você morasse, e talvez alguém que está participando conosco já viajou em locais como a Inglaterra, apesar de que lá existe um parlamento, mas a gente consegue entender mais ou menos o que é o reino. Porque no reino, os locais, as cidades não são do povo. As cidades são do rei. Os campos não são do povo. Os campos são do rei. A vontade estabelecida não é a vontade popular. Não é uma democracia. No reino, a vontade é a do rei. E aquilo que é cumprido é de acordo com o que o rei determina. Então, se eu desejo plantar, eu peço ao rei que me deixe plantar nas terras dele. E daí ele permite, mediante geralmente um pagamento, estou falando dos reinos daqui, mediante o pagamento de impostos, que impostos na democracia também tem, mas no reino o rei concede que a gente plante na terra do rei. E tudo acontece mediante o que o rei diz, e nada foge à sua vontade. E a ideia de reino de Deus é essa. Aqui no mundo, a vontade de Deus, até hoje, não é plena. A gente diz assim: por que tantas catástrofes acontecem? A gente viu agora, recentemente, catástrofes naturais no nosso país. A gente viu tufão aqui no sul do país. A gente vê desastres naturais que acontecem nessa terra e que não são vontade de Deus. A gente está vendo essa doença, estamos passando por esse momento de doença, de enfermidade, temos visto pessoas adoecendo. Você acha que isso é vontade de Deus? Claro que não. Existe uma outra vontade que está imperando. Existe a vontade de Deus e existe uma outra vontade que foi dada pelos homens lá no Éden. Há uma outra autoridade que se manifesta. E Jesus diz que o tempo de atuação do mal, que é essa vontade, ele está determinado e ele terá o fim. Esse é o tema. Quando o fim do mal iria acontecer e o reino de Deus, onde a vontade única de Deus seria feita. Então,
O tema da nossa mensagem hoje é a respeito desse momento, que Jesus diz que esse reino, ele não é aquele negócio... Você já viu aqueles filmes de rei, com aqueles castelos maravilhosos, com aquelas coisas? Jesus disse: o reino do meu Pai é diferente. Ele não tem visível aparência. E ele diz que o reino de Deus, ele virá. E não virá para você dizer: eita, está acontecendo o reino de Deus lá no outro lado do mundo e aqui não está. Não. Ele acontecerá ao mesmo tempo, em todos os lugares, por decisão de Deus. Não pense que vai ser por decisão humana. Está estipulado por Deus o momento, o dia e a hora. E a gente vai prosseguir na leitura falando mais a respeito disso, viu? Se você deseja conhecer mais a respeito de Jesus, fica ligado nessa mensagem, porque Deus, ele está falando conosco, porque Ele quer que eu e você façamos parte desse reino. Ele nos fez para isso. O propósito, não pense que você foi criado por Deus para viver uma vida de 60, 70, 80, 90, 100, 120 anos. Não pense nisso não. Nós somos criados por Deus para viver para sempre. E fomos criados por Deus para viver na ausência do mal. Temos vivido momentos de desafio, mas esses desafios, eles têm um fim aqui. E é sobre isso que Jesus está falando. E a gente vai continuar aqui. Estamos aqui em Lucas 17. Lucas 17. E a gente vai agora para o momento do versículo 22. E diz assim: e disse aos discípulos. Agora ele vem para os que estão mais perto, que estão mais próximos, os discípulos que seguem ele, que estão dia e noite com Jesus. Você é discípulo de Jesus? Hein? Você que está aqui, tem uns irmãos aqui, você é discípulo de Jesus? Amém, amém. Então agora Jesus se dirige aos discípulos e ele diz assim: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E divulsão dirão para vocês: olha ele aqui, ou olha ele ali. Não vão, não sigam. Versículo 24: porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ele está dizendo, e a gente tem vivido esses dias, né, que aparece um camarada dizendo: eu sou Jesus. Tem até um tal de Henrique Cristo, né, aqui no Brasil. Não vou fazer propaganda dele não, mas tem um bocado. Tem até série na TV, estava vendo, não assisti não, mas vi uma série lá no Netflix que falava a respeito de um camarada que se dizia Jesus, que se dizia o Messias, e Jesus já falava a respeito desses dias, que hoje nós podemos viver. E podemos ver, e Jesus está dizendo: não vão atrás desse povo, não vão atrás dessa gente, porque quando eu vier de verdade, da mesma forma que num dia de chuva vocês olham para o céu, e quando o relâmpago dá aquele clarão, você pode estar em qualquer lugar da terra, você vê o mesmo clarão. De uma extremidade à outra do céu a gente vê o raio, naquele clarão, e é rápido, como um relâmpago. Ele diz que dessa mesma forma vai ser o dia em que ele vai aparecer, que como um relâmpago todos nós veremos. Então, nós estamos aqui no Brasil, em Barra de São Miguel. Se alguém estiver do outro lado do mundo, lá no Japão, na China, vai ver também ao mesmo tempo. Deus é maravilhoso. Jesus é quem está dizendo isso, viu? Todos verão. Quando Deus chega, Ele não vai chegar numa cidade e não chegar na outra, não. Ele chega no mundo, e todos nós veremos isso acontecer. E Ele deseja que nós vejamos esse momento, e que esse momento seja um dia de alegria, porque Ele mesmo, Jesus, Ele disse que esse momento Ele vai surpreender a muitos. E eu quero convidar você a gente continuar essa leitura para entender. Versículo 25 agora, a gente está em Lucas 17, versículo 25. Mas primeiro convém que Ele padeça muito, Jesus, e seja reprovado por essa geração. 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento,
até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. 28. A gente está em Lucas 17, agora 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Aí Jesus dá uma dica para nós, no 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Que história interessante, né? A forma como Jesus fala a respeito da vinda dele. E ele traz duas comparações. A primeira comparação que ele está trazendo para nós é a respeito dos tempos de Noé. Quem nunca ouviu da história de Noé e da arca de Noé? E o quanto Noé anunciou que viria o dilúvio e o pessoal não estava nem aí. E é interessante quando Jesus fala, comparando aos dias de Noé, no versículo 27 ele diz: comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O que é que ele está falando? Comer e beber está falando de hoje. Casar e dar-se em casamento está falando de que a gente planeja o nosso futuro, que a gente casa planejando um futuro. A gente casa para viver com a pessoa. Ninguém casa hoje pensando que amanhã vai descasar. Então é um plano que a gente faz para o futuro, para a gente pensando que amanhã a gente vai continuar com aquela pessoa. Então o casamento é o início de um novo tempo na vida. Você que deseja casar, é de fato o início de um novo tempo. Por isso você tem que ter bastante estrutura para poder suportar, viu? Porque casamento, ele é um momento, eu vou fazer uma aspas aqui, ele é um momento em que nós nos unimos a outra pessoa. E quando nós nos unimos a outra pessoa, a ideia que vem na cabeça da gente, eu falei isso até a um irmão que a gente estava conversando sobre casamento. Estou vendo aqui Silvinha está aqui, Deus abençoe, Silvinha. Glória a Deus. Deixa eu ver quem está mais aqui. Eva Vilma, boa noite. Amém, Eva. Eva, Cláudio, toda a sua casa. Está dizendo aqui o André, o cabo está com ruído. Eu não sei que cabo. Depois você me diz aí, viu, André, por favor, para a gente poder estar resolvendo. Não estou sabendo aí do que ele está. Não entendi. Mas a gente está. Qualquer coisa você avisa aí que a gente vai melhorando aqui as coisas para que tudo corra bem. Então a gente está em fase de adaptação. Mas a gente está vendo aqui que ninguém casa pensando em se separar. Só que por que tem tanto divórcio? Porque a nossa ideia é casar com a pessoa e que aquela pessoa, a partir daquele momento que a gente casa, vai fazer parte da nossa vida. Só que na Bíblia Deus diz uma coisa muito interessante. Diz assim: deixará o homem seu pai, sua mãe, deixará a mulher seu pai, sua mãe, e se unirá, marido com a esposa com o marido, e serão ambos uma só carne. E Jesus ainda fala: o que Deus uniu, não separe o homem. E a gente tem a ideia de que quando a gente casa, a gente está trazendo uma pessoa para o nosso mundo, mas não. Porque não vão ser uma só carne? Na verdade, quando eu me caso, eu me torno menos eu e mais a pessoa com quem eu me caso. O marido se torna menos ele e se torna um pouco da esposa. E a esposa, da mesma forma, se torna um pouco do marido. É necessário ceder, é necessário revermos os nossos conceitos, como a gente diz, porque casamento tem que ter cumplicidade, tem que ceder, tem que compreender, tem que amar, tem que abrir mão da nossa vontade, sabendo que o outro deseja a nossa felicidade. Casamento fala de interação, casamento fala dos dois planejando o futuro, casamento fala de todas essas coisas.
E se você é casado e deseja permanecer assim, nós todos precisamos saber compreender a pessoa que nós escolhemos. Você não escolheu a sua esposa? E a esposa não escolheu o marido? A Bíblia fala que a gente escolhe aqui na terra, mas Deus, Ele liga lá no céu. Ele liga lá no céu. E Ele diz uma coisa que é pouco dito, mas está na palavra. Ele diz assim: eu odeio o divórcio. É Deus quem fala. E Ele não mudou. Então, nós precisamos zelar pelas nossas famílias, zelar pelos nossos casamentos. Esse é só um momento assim que Deus está falando para muitos aqui. Você que está conectado conosco, cuida do teu casamento como quem cuida de algo precioso. Como quem cuida de você mesmo. Como quem cuida de algo que é bênção na sua vida. Você luta por tantas coisas. Você se esforça para ter o que comer, o que vestir. Você luta para conquistar uma casa, para conquistar um meio de transporte, para conquistar tantas coisas. E às vezes a gente luta para conquistar e esquece de guardar o que Deus já nos deu. Eu não sei porque Deus está indo por essa linha. Mas conquistar é muito bom, mas sabe uma coisa também excelente? É nós guardarmos aquilo que temos. O próprio Senhor diz: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o que você tem. Guarda o que Deus já lhe deu. Eu estou falando a respeito de casamento, mas tem pessoas que conquistaram coisas em Deus, Deus lhe deu. E às vezes você está negligenciando. Você está negligenciando o seu trabalho, você está negligenciando os seus filhos, você está negligenciando coisas que Deus já lhe deu, são suas. Já está selado até no céu como casamento. Mas por negligenciar vem o ladrão, vem o inimigo, que ele vem para roubar. A gente rouba, o inimigo ele rouba o quê? O que é nosso, que Deus nos deu. E ele só entra quando a gente abre a porta. Ele não tem poder de entrar. Se a gente fechar a porta, ele não pode entrar não. Ele fica do lado de fora. Até Jesus, ele diz que está à porta e bate. Se a gente abrir, ele entra. Então nós temos autoridade para colocar todo o mal para fora. E se você está vivendo um momento que você está vendo na sua vida que as coisas não vão bem, eu digo uma coisa para você: você tem autoridade. Você tem autoridade de mandar o mal embora. E ele tem que ir. Em nome de Jesus, ele tem que ir. Mas voltando ao nosso texto, a Bíblia está falando a respeito de um momento na época de Noé, em que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Tanto eles tinham planos para hoje, comer e beber, como tinham planos de futuro, casar e dar-se em casamento. E ele fala mais na época de Ló, quando Ló saiu da cidade. Essa referência de Ló saindo da cidade é a referência que Jesus traz assim muito delicadamente para a gente entender que ele vem buscar a sua igreja no momento em que ele traz juízo sobre a terra. O momento do dilúvio é um momento de juízo. Não pense que o dia do Senhor, ele vem como uma coisa maravilhosa, assim, boa para todo mundo. Não, o dia do Senhor é ótimo para quem está em Cristo. Mas para quem não está em Cristo é um dia de juízo. Está vendo os momentos de desafio que nós estamos vivendo? Não são momentos difíceis? Nem se compara. Porque esses desafios que a gente vive são coisas aqui dessa terra. Mas o dia de juízo, o autor do juízo é Deus. Quem faz o juízo é Deus, que executará da mesma forma que executou nos dias de Noé. Quem foi que trouxe o dilúvio? Foi algo natural? Não. Deus disse: vai acontecer o dilúvio, porque eu vou mandar. Da mesma forma que ele chegou para Ló e para sua família, para a esposa, para os filhos, as filhas de Ló, e disse assim, mandou 2 anjos irem lá e dizer: sai dessa terra, sai desse lugar, você está em Sodoma, está no lugar errado, sai. Porque eu estou mandando juízo sobre esse lugar, e se você ficar nele, você será atingido por esse juízo. E Ló, ele teve que sair. Sabe o que é porque a Bíblia conta?
Eu não vou ler não por causa da hora. Mas a Bíblia conta que quando os anjos chegaram lá, tem uns fatos aí bem estranhos que aconteceram, porque os anjos chegam na cidade, encontram Ló lá na frente da cidade de Sodoma. Ló convida os anjos para dentro de casa. O povo da cidade era tão mau que eles queriam que os anjos saíssem para eles abusarem dos anjos. E Ló não permite, guardando os anjos. E nesse momento que está aquele alvoroço, eles pegaram e tentaram arrombar a porta para pegar os anjos que estavam lá dentro, porque eles disseram: você, Ló, é estrangeiro. E esses homens são estrangeiros, chegaram aqui, essas terras são nossas, a gente vai entrar e vai fazer o que a gente quiser. Aí os anjos vão e erguem a mão, e aqueles homens todos ficam cegos. Mas mesmo cegos, eles permanecem na sua maldade. Diz que eles ficaram tateando, buscando a porta ainda, sem conseguir enxergar, mas mesmo assim buscando a porta para abrir, que era para pegar os anjos e pegar Ló. Vê se tem juízo uma coisa dessa. E os anjos dizem para Ló: sai depressa desse lugar, porque nós vamos destruir essa cidade. E Ló, ele sai dessa cidade. E Jesus, ele nos chama. Eu quero chamar mais uma vez você. Nós estamos em Lucas 17, a gente vai passar um pouquinho do horário. A gente costuma terminar às 7 da noite, a gente vai passar um pouquinho hoje especificamente. Mas eu quero chamar Lucas 17, do versículo 29, diz assim: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, isso é algo natural, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. E Jesus, não sou eu que estou dizendo não, viu? Jesus é quem diz aqui no versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte atrás. Não volte para trás. Versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Jó. E foi onde a gente parou. A mulher de Ló. Foi onde a gente parou. Lembra da mulher de Ló. O que foi que aconteceu com a mulher de Ló que Jesus está falando aqui? Quem sabe dessa história? Virou uma estátua de sal. Isso mesmo. Mas quem é esse tal de Ló, hein? Quem sabe quem é esse tal de Ló? A gente vai rapidamente para Gênesis 13, para a gente entender primeiro quem é Ló. Hoje é um culto de doutrina, viu? Doutrina a gente vai aprender juntos. Porque Jesus não disse para a gente lembrar, né? Então a gente, para saber quem é a mulher de Ló, a gente tem que saber quem é Ló, o que foi que aconteceu. Então vamos para Gênesis 13, versículo 1. E lá em Gênesis 13, no primeiro versículo, nós vamos encontrar o seguinte. Deus, ele começa a explicar quem é Abraão. E diz assim: subiu, pois, Abrão do Egito, que é Abraão, né? Depois Deus muda o nome dele para Abraão. Subiu Abrão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo que tinha. E com ele Ló, que é esse Ló que Jesus estava falando sobre a mulher dele. E Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro. E aqui eu quero fazer uma observação, porque a gente é acostumado, a gente que vive como cristão, a gente é acostumado a falar a respeito das lutas, das perseguições, das coisas difíceis, que quem anda com Deus sempre está em momentos decisivos, momentos em que a gente tem que enfrentar adversidades, como Davi enfrentou Golias. Mas veja só aqui o que Deus está falando também a respeito de Abraão. Está falando que Abraão e Ló também eram muito ricos. Abraão saiu de casa, não tinha nada. Começou a andar com Deus e Deus enriqueceu Abraão. Deus fez com que Abraão se tornasse rico, se tornasse próspero, que Abraão fosse engrandecido aqui na terra. Aqui, rico, em dinheiro mesmo, rico. Se você deseja ter uma vida boa, uma vida onde aquilo que Deus quer que aconteça com você, de fato aconteça, precisamos entender qual o segredo de Abraão.
Porque Abraão, ele se tornou rico por andar com Deus. Não é que ele já fosse. Ele abandonou tudo que tinha para andar com Deus. E essa foi a decisão dele. E por causa disso, aqui em Gênesis 13, Deus está dizendo, versículo 2, e ia Abrão, muito rico em gado, fazendeiro, muito rico em gado, em prata e em ouro. É Deus quem está falando aqui, não sou eu não. Versículo 3, e fez as suas jornadas do sul até Belém, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Versículo 4, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Veja, ele está falando aqui que Abraão voltou para o local. Que local? O local que ele antes já tinha feito um altar para Deus, naquele lugar. Então a gente vê que a vida de Abraão com Deus é uma vida em que ele está construindo na vida dele sempre um altar para Deus. Em todo lugar que ele chega, ele constrói um altar para Deus. E ele aqui é um momento que ele, muito rico, volta para o lugar onde no princípio ele já tinha construído um altar. E isso é constante na vida dele. Eu e você que queremos viver com Deus, o que nós temos construído de Deus no nosso lugar? Porque a nossa ideia é mais ou menos assim, Deus está na igreja e eu estou na minha vida. Quando eu vou para a igreja eu fico com Deus, depois eu volto para a minha vida. Só que o segredo de Abraão era o contrário. Onde ele estava, ele construía um altar para Deus. Onde ele estivesse, ele queria que Deus estivesse lá. O altar não era lugar da igreja, não. Se ele estava na casa dele, ali era um altar para Deus. Se no meio do casamento dele, ali tinha que ter um altar para Deus. Em todos os momentos, em todas as horas, Abraão ia construindo um altar para Deus. Se caiu o Instagram, bota de novo aí, por favor, os irmãos que estão, né? Porque o YouTube, graças a Deus, não cai, mas a palavra hoje vai seguir, em nome de Jesus. Então, o pessoal do YouTube vai voltar já já, viu? Então, o Carlos André, enquanto isso, está pedindo oração aqui. Peço oração pela família do seu Geraldo. Amém. Vamos orar também. Amigo da avó Cida, que faleceu agora há pouco. Então, a gente já está sabendo aqui dessa situação e vamos estar orando pela família do seu Geraldo também. Glória a Deus. Vamos orar por todos. Sabemos que, está vendo que a gente está falando de momentos de desafio. Por que essas coisas acontecem? A gente está acabando de saber aqui de uma pessoa que é amigo da família, que veio a falecer agora há pouco. Por que essas coisas estão acontecendo? Para nós percebermos que a nossa vida ela é incerta. Os irmãos do Instagram estão voltando agora, sejam bem-vindos mais uma vez. Então, que Deus abençoe a todos. A nossa vida, ela é incerta. A gente está aqui hoje. E amanhã? A gente não sabe. Mas eu tenho saúde. Tem um bocado de gente que amanheceu hoje com saúde, e não estava nem com esse tal, né, desse vírus aí. E essas alturas já não estão mais aqui. Porque essa pessoa que estava enferma, que a gente falou agora, não era nem esse vírus, era outra enfermidade que ele tinha e veio a falecer. Tem um bocado de gente jovem que acontece um acidente no trânsito, a gente está cansado de ouvir no jornal. Já apareceu até uma coisa comum, mas não é comum. Nisso a gente vê que a nossa vida, ela tem sim um fim. A nossa vida, a nossa existência aqui na Terra, ela tem sim um fim. E nós precisamos temer, nós precisamos imaginar que nós temos que buscar e construir como Abraão um altar, porque se por acaso chegar o dia da gente entrar, a gente está aqui e Deus nos chamar, Jesus ele fala de um homem que ele construiu celeiro e ele fez uma plantação. É Jesus que fala, viu? Ele construiu um celeiro, ele fez uma plantação, só que a plantação foi tão boa, deu tanto, que ele disse assim, rapaz, deu muito, viu? Eu vou pegar e vou construir um celeiro maior. E assim eu vou guardar tudo isso que eu plantei.
E eu vou dizer: minha alma, agora você vai poder sossegar, porque eu tenho o suficiente para muito tempo. E Jesus diz assim: não sabe ele que ele é um tolo, porque hoje mesmo vos pedirão a sua alma. E aí? Tudo que você construiu, para quem será? Jesus lança essa pergunta, é uma pergunta retórica, mostrando que a nossa vida aqui ela é incerta, e que as coisas que a gente constrói aqui, a gente constrói, mas tudo fica. E a Bíblia fala que nós um dia iremos nos encontrar com o Senhor. Tudo que a gente construiu aqui na terra vai ficar, e a gente vai encontrar com Ele. E quando a gente encontrar com Ele, o que é que vai acontecer? Será que vai ser um dia bom? Porque aquele pessoal que estava ali na época de Noé achava que tudo ia bem, que estava tudo certo. Só que veio o dilúvio e levou a todos. Levou a todos, quando a Bíblia fala aqui, matou a todos. Veio o dilúvio e matou a todos. E Deus diz assim, Jesus fala, que com Jesus aconteceu a mesma coisa. Ele dizendo, na época de Ló aconteceu a mesma coisa. Ele disse que o pessoal estava muito tranquilo em Sodoma e Gomorra, achando que o mundo não ia acabar nunca, que a vida ia ser para sempre, fazendo planos para o futuro. Eles vendiam e compravam, planos para o futuro, vendiam e compravam. Eles estavam negociando para conquistar coisas aqui na terra. Mas a gente tenta conquistar e esquece que um dia a gente vai se encontrar com Deus. E Abraão, voltando aqui para a história, Abraão, ele conquistava sim. Ele tinha recursos. Ninguém está aqui dizendo que é ruim a gente ter recurso. Mas o bom é que no meio do nosso recurso, em primeiro lugar, esteja Deus. Segredo de Abraão, onde ia, construía um altar para Deus. Então, quantos altares para Deus a gente viu aqui, a gente viu que Ló construiu? Jesus não mandou a gente se lembrar da esposa do Ló? Quantos altares? Você sabe quantos altares que Ló construiu, que a Bíblia diz? Nenhum. Ló era abençoado porque estava com Abraão. Porque estava na casa de Abraão. Mas só que os dois, muito ricos. Eu quero chamar você aqui, o pessoal do louvor vai começar já, viu? Ainda não liberei, está na palavra. Versículo 5. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos. Detalhe aqui que Deus chama a atenção. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, era rico. Por quê? Porque ia com Abraão, e Abraão onde ia construindo altares para Deus, colocando Deus no primeiro lugar, e por isso Deus ia enriquecendo Abraão e enriquecendo Ló e sua família. Versículo 6. Não tinha capacidade a terra para poder habitarem juntos, porque a sua fazenda era muita, sua riqueza era demais, de maneira que não podiam habitar juntos. Versículo 7, e houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado do Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Escolhe, pois, e aparta-te de mim. Escolhe, se escolheres à esquerda, irei para a direita. E se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. Versículo 10. Olha os detalhes que Deus coloca. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se encontra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Momento de rompimento. Habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Versículo 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor.
Então nessa história aqui, a gente vê Abraão, ele olhou para algum lugar, ele olhou para a terra, ele olhou para a dificuldade. Abraão, ele só olhava para o Senhor. E ele disse: Ló, observa, se você escolher ir para cá, eu vou para lá. Se você escolher ir para lá, eu vou para trás. Se for para frente, eu vou para trás. Escolhe aí. Por quê? Porque Abraão sabia que não era a terra quem sustentava ele. Abraão sabia que não eram as circunstâncias que sustentavam a sua família. Abraão sabia que quem sustentava ele era o Senhor. Quem é que sustenta a sua vida? Quem é que sustenta a sua saúde? Quem é que sustenta a sua família? Quem fez Abraão rico foi Deus. Foi Deus quem deu a ele tudo. E Abraão sabia disso. Ele só sabia que onde ele chegasse, mesmo que fosse um deserto, ele iria construir um altar para o Senhor lá. E lá seria lugar de bênção. Mas Ló, ele olhou para a aparência. Ló olhou para as facilidades. Sabe o que é Campina? Campina é campo, sem árvore. Nem árvore tinha. Era aquela pradaria, aquele campo livre, onde você pode plantar, onde não tem dificuldades no caminho, regado pelo rio. Campinas do Jordão, regado pelo rio. Facilidade. Então, ele foi pelo caminho da facilidade, mas não sabia que aquele caminho largo, aquela porta larga, é onde os grandes pecadores, é aqui que a Bíblia fala. Não sabia ele que naquele caminho, a gente leu isso aqui, versículo 13, ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Tem uma coisa que a gente sempre diz, que é a Bíblia quem fala: tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se nós vivemos no meio de uma geração iníqua, a geração ela é punida. E assim como Ló foi retirado do meio do povo, Jesus está vindo para retirar a sua igreja desse mundo, que a gente já está vendo que não está perdendo muito para Sodoma e Gomorra, não. A gente vê tantas coisas ruins acontecendo hoje, mas Deus continua o mesmo. Ele traz sim juízo, porque Ele é justo. Ele não passa a mão, Ele traz juízo, mas Ele guarda os seus. Ele guarda o seu povo. Então Ele nos convida hoje a sermos como Abraão, não como Ló, que olha as aparências, mas como Abraão. Sabe o que foi que aconteceu com Ló? Ele foi para lá, e lá em Sodoma houve uma guerra de 4 reis contra 5. Na sua Bíblia você vai ver na sequência. E Ló e a sua esposa e os seus filhos e tudo que ele tinha foram levados pelos reis vencedores. E quando eles foram levados, sabe quem foi atrás dele? O Abraão. Com 318 dos filhos da sua casa, ele foi lá e resgatou o sobrinho, resgatou tudo que ele tinha. Então a misericórdia de Deus já estava sobre a vida de Ló. Abraão foi lá e resgatou. E Ló foi para onde? Voltou para Sodoma. E quase 20 anos Ló viveu lá em Sodoma. Até que mais tarde, e aí eu quero chamar a gente está no 13, a gente vai agora para Gênesis 19. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa. Glória a Deus, os irmãos que estão aqui acompanhando a gente, pode falar alguma coisa, pode perguntar, viu? A gente vai daqui a pouco estar orando por todos. Mas eu quero chamar você para a gente concluir Gênesis 19, 15. Diz assim. Gênesis 19, 15. Daqui a pouco a gente vai estar concluindo, louvando ao Senhor. Mas já para que os irmãos venham se acostumar, daqui a pouco a gente vai estar voltando aos cultos. E olha, um detalhe. Nós vamos voltar os nossos cultos a partir da próxima quarta. E vai voltar para o horário das 19 horas. Então, já estamos avisando, a gente vai reforçar no domingo. Quarta que vem, domingo continua às 18 horas, do mesmo jeito. Mas na outra quarta, de hoje a 8,
nós estaremos de portas abertas. A igreja está convidada, até 30% dos seus membros, com todos os cuidados necessários, distanciamento e tudo mais, mas nós faremos o culto ao Senhor aqui nesse lugar. E será transmitido todo ele, viu? Gênesis 19:15 fala assim: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló lhe disse: assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecesse a tua misericórdia para mim, e me fizeste para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe esse mal e que eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, ali me escaparei, porque é pequena, para que a minha alma viva. Versículo 21, e disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também este negócio, para não derribar essa cidade de que falaste. Apressa-te, escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar, que significa pequena. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, aquela que o Ló tinha olhado, tudo, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Agora, vamos chamar a atenção para o que Jesus falou, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Foi transformada numa estátua de sal. Hoje, a gente não entende bem o que isso, não compreende bem o que isso significa. Porque hoje o sal, ele é usado mais para tempero, para dar gosto. Só que naquela época, o sal era mais do que dar gosto. O sal servia, e ainda hoje serve, para conservar. Antigamente se via muito isso, né? Salgava peixe, salgava até a carne mesmo, é salgada para conservação. Isso se fazia naquela época. E a estátua de sal, Deus não poderia ter transformado ela numa estátua de terra, uma estátua de barro, uma estátua de qualquer coisa, de concreto, de pedra. Por que Deus escolheu uma estátua de sal? Porque aquela mulher, ela conservava algo dentro de si. Ela guardava, como o sal conserva, ela conservava algo dentro de si, que é tema do que Jesus está falando. Jesus diz aqui, nós lemos em Lucas 17:20, quando perguntam a respeito do reino de Deus, ele diz: o reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, está dentro de você. O reino de Deus, ele está dentro de você. Aquela mulher, Jesus chama a atenção dela, sabe por quê? Porque o que estava no coração dela era Sodoma, era o que ela tinha lá, eram as amizades que ela tinha lá, eram os bens que ela tinha lá. Por isso que Jesus disse: olha, se você estiver no telhado, não desça. Não se preocupe se você estiver no campo de ir buscar alguma coisa.
Não saia da sua posição. Por quê? Porque o que tem que estar dentro de nós não são os bens, não são as coisas. O nosso Deus nos dá bem, sim. O nosso Deus nos abençoa. Mas essas coisas não tomam o lugar dele. Assim como Abraão era rico, e todo o ouro, e toda a prata, e todo o gado nunca tomaram no coração de Abraão o lugar de Deus. Deus hoje, o Espírito Santo pergunta o que é que está dentro do teu coração. Com o que é que você está preocupado hoje? O que é que está dentro de você? É a tristeza? É o medo de perder? É a dor pela perda de alguém? O que é que está preocupando você? É o desejo de adquirir algo? Deus está dizendo, olha, constrói um altar para mim. Buscai ao Senhor. Busque ao Senhor. Sabe as coisas? Assim como aconteceu com Abraão, elas nos são acrescentadas por Deus. Não é à toa que você está hoje aqui conosco. Não é à toa que você decidiu se conectar e ouvir essa mensagem. Deus está buscando você. Deus está buscando o teu coração. Deus está buscando hoje. Lembra, a mulher de Ló, ela guardou outras coisas no seu coração, conservou dentro de si o mal e foi transformada numa estátua de sal. Não podia mais andar, não era mais livre. Ela chegou pertinho da liberdade, mas não conseguiu alcançar. E Jesus está dizendo, você está bem pertinho. Eu estou na sua porta batendo. Lembra da mulher de Ló. Não volte atrás. Não retroceda. Não saia do teu caminho que o Senhor tem aberto diante de você. Constrói na tua vida um altar. Edifica na sua vida um altar. E louva a Deus com tudo que Ele te deu. Com tudo que você tem, com a sua força, com o seu fôlego. Nessa hora, eu quero convidar todos os irmãos também que estão aqui, a gente se colocar de pé, por favor. E se você puder, na sua casa também, nós vamos orar por todas as pessoas. E depois a gente vai encerrar com um louvor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, apresentar em primeiro lugar as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos como Abraão. Nos ajuda, Pai, a entronizar um altar para o Senhor na nossa vida, na nossa casa, nas nossas decisões, nas nossas amizades. Deus, em nome de Jesus, se não for do Senhor, nós não queremos. Se não for de Deus, nós rejeitamos. Se esse negócio não há Deus no meio, nós rejeitamos. Assim como Abraão rejeitou as campinas do Jordão, por melhores que fossem, assim nós rejeitamos a aparência e nós queremos nos apegar ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor fez com Abraão, vem trazendo sustento, vem trazendo cura, vem trazendo transformação. Vem com o teu sobrenatural, com os teus milagres, em nome de Jesus. Rompe o mal, Deus. Traz cura nessa hora sobre as vidas. Traz restituição àqueles que perderam. Traz consolo, Deus, nessa hora. Queremos clamar pela vida, Senhor, da família do seu Geraldo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha consolando. Deus, que o Senhor venha se apresentando a cada um deles. Que todos nós possamos ver que as coisas aqui nessa terra não têm valor. São todas passageiras, mas o Senhor é para sempre. E assim nós possamos edificar uma casa para o Senhor. Que a nossa vida seja um altar para Deus. Que os nossos filhos, Deus, possam ser edificados no Senhor, em nome de Jesus. Agora nós levantamos um clamor, Pai, pelos nossos filhos. Deus, em nome de Jesus, transforma, Pai, a vida de todos aqueles que têm filhos e estão agora conosco. Muda a situação, muda a história, muda a sorte. Liberta, Deus, de todo o cativeiro do mal. Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que vinha contra nós, agora nós repreendemos na autoridade do nome do Senhor.
tudo, Pai, toda força maligna agora caia por terra, toda fortaleza seja quebrada, todo espírito maligno agora seja expulso, toda intenção do mal, se por um caminho vinha, por 7 fugirá, porque nós agora proferimos a palavra do Senhor e agora declaramos ela sobre nós, sobre a nossa casa, sobre tudo que nós temos. Deus, em nome de Jesus, não queremos ficar, Senhor, aqui agindo como que o Senhor não existisse, como eram na época de Ló, como eram na época de Noé, mas nós queremos, Pai, sermos salvos. Salva-nos, Deus. Está em Cristo. Está em Cristo. É tudo o que nós precisamos. É do que nós necessitamos. Que o nosso coração esteja em Cristo. Tira, Pai, toda tristeza. Tira, Deus, toda depressão. Todo cativeiro na mente agora seja removido na autoridade do nome de Jesus. Todo o mal agora que vinha sobre as emoções, nós declaramos em nome de Jesus, acabou. E que venha tempos de refrigério do Senhor. E agora pedimos ao Espírito Santo, Senhor, conduz a nossa vida, conduz a nossa história. Não nos deixa, Senhor, perecer com esse mundo mau, mas nos leva para estarmos contigo, porque o Senhor está vindo e nós te queremos, e assim como a tua palavra diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós, como tua igreja, queremos juntamente dizer, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem reinar sobre essa terra, vem reinar sobre esse lugar, vem reinar sobre as nossas vidas, que quando o Senhor chegar e nos encontre fazendo parte da tua igreja fiel, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Estenda sua mão para cá, por favor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Eis que a hora vem e o tempo é chegado. Em meio à adoração, o Senhor entra em seu templo. Mas quem resistirá, Senhor, ao teu fogo refinador? Ó, vê se há em mim algum caminho mau e lava-me. Eis que a hora vem e o tempo é chegado, em meio à adoração, o Senhor entra em seu templo. Mas quem resistirá? Mas quem resistirá, Senhor, ao teu fogo refinador? Ó, vê se há em mim algum caminho mau e lava-me.
Lava-me, Senhor, vem lava-me, lava-me, Senhor, eu poderei te adorar, eu poderei te adorar, pois tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, só tu és santo, santo é Senhor, só tu és santo, santo é Senhor. Aleluia, Jesus. Teu ousado amor ultrapassou 2 mundos para nos encontrar. Teu ousado amor enfrentou barreiras, ultrapassou fronteiras e nos encontrou. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ousado amor que nos tocou de uma maneira em que nós não pudemos resistir à sua voz, nem ao seu toque. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. E ele tem sido tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. E eu não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E ele tem sido tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante.
escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus. Não há outro igual. Ele vem te encontrar. Abra as portas. Abra as portas da sua vida. Abra as portas e deixa o Senhor, Ele verdadeiramente ser Senhor sobre a sua vida. Ele verdadeiramente ser Senhor sobre as suas escolhas. Verdadeiramente nós queremos confessar ao Senhor Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador. E que esse Salvador, Ele guarde a sua vida, Ele guarde o restante da sua semana. E Ele que tem todo o poder nos céus e na terra, conduza em paz, em segurança, e trazendo tudo o que é necessário do alto, do céu, pelo seu poder e pelo seu amor. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, amém, Jesus.